Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: o governo Lula não faz disputa ideológica? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu já falei muito disso aqui em 2023, 2024, mas vale insistir mais uma vez, né? Há uma tese muito forte que circula entre setores governistas, mas mantém uma aparência de crítica, é que um dos grandes problemas do governo Lula é que o governo Lula não faz disputa político-ideológica na sociedade, né? Tem várias figuras do PSOL que tentam manter alguma aparência ou nível real de certo distanciamento crítico do lulismo, vem repetindo essa tese, né? O Valério Arcari, dirigente do Resistência, fala muito isso. O José Luiz Fevereiro, dirigente da Revolução Solidária, começou a falar bastante isso e por aí vai. E aí, veja, gente, sendo muito sincero, rápido aqui, isso é uma mentira, né? Isso é um erro brutal, né? O governo Lula faz disputa político-ideológica assim, todo dia. Só que ele faz para reforçar o programa neoliberal, né? Eu quero dar só 3 exemplos para vocês, só para ilustrar a tese de maneira bem rápida. Veja, semana passada o Lula deu mais uma declaração dizendo tem compromisso com a responsabilidade fiscal e ele aprendeu com Dona Lindu que não pode gastar mais do que arrecada. Veja, a tese de que o orçamento do Estado Nacional é tal qual o orçamento de uma família doméstica, que não se pode gastar mais do que esse arrecada, é a fina flor da ideologia neoliberal. Os elementos centrais da ideologia neoliberal é dizer que o Estado tem restrições para gastar de ordem financeira, né? Assim, o Estado não pode gastar muito, senão ele quebra, senão acaba o dinheiro. Existem restrições para o gasto? Sim. São de 2 tipos, né? Primeiro, a restrição dos bens e serviços disponíveis na economia. Então, por exemplo, se toda a capacidade instalada da construção civil estiver disponível, não dá para aumentar o gasto público que vai estimular a construção civil, porque isso vai gerar inflação, isso vai gerar problemas de desequilíbrio e por aí vai. Então, assim, bens e serviços disponíveis na economia. Então, assim, tem trabalhador desempregado? Tem. Tem capacidade de produzir cimento? Tem. Tem capacidade de produzir tijolo? Tem. Tem capacidade de produzir viga de ferro? Tem. Tá tudo capacidade produtiva ociosa disponível? Então, joga dinheiro público, movimento do setor, não vai causar inflação nenhuma. Perfeito? Então, assim, a disponibilidade de bens e serviços disponíveis na economia. Evidentemente, tem que ter cuidado também com o gasto público não estimular uma demanda gigantesca e seja suprida por importações, porque aí gera um problema de divisas, né? A gente não imprime o dólar, a gente não emite o dólar. Então, para importar, você precisa de dólar. Se o gasto público ele for feito de tal forma que a economia aqueça a demanda e essa demanda seja suprida por importação, isso gera problemas de desequilíbrio na balança de pagamentos, na entrada e saída de divisas, e aí tem repercussões no câmbio, até repercussões inflacionárias também, por aí vai. Então tem um problema aqui do limite real, que é bens e serviços disponíveis na economia, e o limite dado, que está diretamente ligado, né, a não estimular de maneira desmensurada a importação e causar escassez de divisas. Fora isso, todos os limites são limites institucionalmente estabelecidos, né? Regra fiscal como teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro e por aí vai. Então, assim, é mentira dos neoliberais. Prova disso, uma das, né, tem milhões. Prova disso é que quando veio a pandemia, fez-se o orçamento de guerra e no período de 1 ano e alguns meses, o Estado brasileiro gastou quase 2 trilhões de reais. A economia não quebrou, teve inflação, o céu continuou azul, o sol continuou nascendo, a água continuou molhada, ou na crise financeira de 2008 se criou trilhões e trilhões e trilhões de dólares, no caso dos Estados Unidos, de euro. Então, assim, é isso, é a fina flor da ideologia neoliberal, é a ideia de que o Estado, se gastar mais do que arrecada, vai subir a taxa de juros, vai subir a inflação, o Estado pode entrar em crise, quebrar e acabar o dinheiro. Aí todo mundo que é economista, que é militante e tal, vive batendo nessa tese, né? Dizendo que isso é mentira, isso é propaganda neoliberal, isso é ideologia neoliberal, papapá. Mas o presidente fala isso toda semana, porra. E aí, eu resolvi inclusive gravar esse vídeo porque semana passada eu estava assistindo por coincidência o Jornal Nacional, estava na casa da minha sogra e passou uma reportagem do Jornal Nacional com a fala de Lula. Aí, pô, eu tô aqui no YouTube
né, rodando o Brasil em palestra, desmentindo esses mitos neoliberais. Aí o presidente dá uma declaração dessa, aparece na televisão para mais de 30 milhões de brasileiros dizendo que é isso mesmo. Existe um problema de responsabilidade fiscal, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, significa, claro, gastar com saúde, gastar com educação, cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura, etc. E aí Dona Lindu ensinou para Lula e não pode gastar mais do que arrecada, e é isso mesmo. Então tá certo, né? O mito neoliberal de que o orçamento público é tal qual o orçamento doméstico. Veja, quando um economista, quando um deputado de direita, quando a liderança de direita fala isso, a gente fala que é propaganda neoliberal, que é mentira. Quando é Lula que fala isso, é disputa ideológica. Não é disputa ideológica. É para reforçar o programa neoliberal. Perfeito? Isso. O presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, os outros ministros estão toda semana repetindo o mito neoliberal e que tem que ter responsabilidade fiscal, porque o Estado não pode gastar mais do que arrecada. E você aí não vem, então pode gastar. Acabei de dizer que não pode gastar ilimitado, meu querido. O limite objetivo do gasto público é o limite de bens e serviços disponíveis na economia e o limite sobre não estimular de maneira desmedida a importação de bens e gerar escassez de divisas, de moeda forte para o comércio mundial, que é o dólar. É isto. Fora disso, é ideologia neoliberal. Ponto e acabou, sabe? É isto. Aí, hoje no Brasil, é quase impossível você ter administração pública direta de bens e serviços públicos, porque está sendo tudo privatizado, porra. PPP, parceria público-privada em todo canto, em portos, em aeroportos, em estradas, em rodovia, na saúde, na educação, na cultura, na assistência social, privatizando pracinha, privatizando parque, privatizando reserva ambiental, privatizando BS, privatizando vaga de creche, privatizando escola. Tudo que você imaginar tem PPP. Hoje tem um movimento em todos os campos políticos, o campo progressista, o campo da extrema-direita, o campo da direita tradicional, todo mundo tá metendo PPP em tudo. Aí eu tava navegando na internet, aí vi uma entrevista do Aloysio Mercadante, petista, presidente do BNDES, em que ele criticou o Tarcísio não por ter privatizado a Sabesp, mas ele disse que o Tarcísio vendeu a Sabesp barato. Né? Bota aí na tela, Maxwell, a matéria, por favor. E aí, nesta entrevista, né, o Aloysio Mercadante fala que se o BNDES tivesse participado da privatização, tinham conseguido um preço melhor pela Sabesp. Então a crítica ao cara não é por ter privatizado a Sabesp, é por ter supostamente privatizado a Sabesp barato, porque se o governo Lula tivesse participado da privatização, tinha feito uma privatização melhor, tinha tirado mais dinheiro, tá ligado? Na mesma conferência que o Aloysio Mercadante estava falando, ele se orgulhou da participação do BNDES na privatização de empresas públicas de água e saneamento por todo o Brasil. Aqui em Pernambuco, a Compesa, para ser privatizada pela governadora Raquel Lira, está tentando privatizar, está com participação do BNDES, gente, tá ligado? Recentemente eu estava vendo um editorial do Rovai, né, o dono da Fórum, atacando, né, a galera que faz a crítica à esquerda ao governo Lula e por aí vai. Aí o Rovai vai e fala assim, vocês estão dizendo que o governo Lula está fazendo privatização? Que privatização? PPP, concessão, isso não é privatização. Meu amigo, veja, então se PPP e privatização não é concessão, vocês estão reclamando do Tarcísio por quê? Porque nessa lógica de vocês, o Tarcísio só privatizou a Sabesp, então nem é um governo privatista, porque todo o resto que o Tarcísio está fazendo é PPP e concessão. Mesma coisa que está fazendo o governo Lula. Então o governo Romeu Zema não é privatista, o governo Eduardo Leite não é privatista, o governo Ratinho Júnior não é privatista. O governo do Cláudio Castro no Rio não é privatista. É isso? Essa é a lógica de vocês? A última vez que a gente teve um governo privatista no Brasil foi o governo FHC. Depois de FHC, grosso modo, as privatizações no Brasil fizeram via PPP e concessão, né? Poucas foram um esquema de venda total do ativo ou venda da maioria das ações públicas do ativo. A maioria das privatizações de portos, aeroportos, terminais portuários, estradas, escolas, hospitais, enfim, é PPP e concessão. Então ninguém é privatista mais no Brasil. Acabou o privatismo no Brasil. É isso mesmo? Então assim, PPP, concessão, porque o governo Lula apoia, não é mais privatização. Vocês percebem o desarme ideológico disso. E aí é uma coisa que é massa, né? Então é isso, PPP e concessão não é mais privatização. Então dá para privatizar o SUS inteiro, né? Aliás, privatizar não, né? Porque não é privatização, dá para fazer concessão em PPP no SUS inteiro, né? É isso? Botar administração privada em tudo, né? As escolas também, né? Porra, por que não fazer uma PPP? Entregar o USP, entregar o FRJ, entregar o ERJ, entregar o URGS, entregar a Federal do Maranhão, a UFPE, a UFPA, a Federal de Belém. Porque é isso, né? Não é privatização, né? É PPP, né?
Então, dá para meter PPP em tudo. O SUS inteiro, as universidades públicas, as escolas, os IFES, né, os institutos federais. Vamos meter PPP, né, entregar tudo para a iniciativa privada, porque não é privatização. Você percebe o desarme ideológico disso? É gente supostamente de esquerda que tá dizendo assim, não é de boa, porra, fazer PPP com dinheiro do BNDES, apoio do BNDES, porque PPP não é privatização. Por que não? Porque o Lula tá fazendo, sabe? Isso não é disputa ideológica, isso é disputa ideológica, gente, para fortalecer o programa neoliberal. Já citei isso várias vezes, aí não custa citar uma última vez. Vão lá no site do PPI, o Programa de Parceria de Investimento, criado pelo Michel Temer, né? Lá no site do PPI eles dizem abertamente que a missão do programa, que foi mantido pelo presidente Lula, né, é desestatizar a economia brasileira. Boa parte dessas PPPs são feitas no âmbito do PPI. Então, Michel Temer criou um programa que o objetivo explícito declarado é desestatizar a economia brasileira, ou seja, privatizar tudo. O governo Lula manteve, turbinou, né, o PPI. O PPI está funcionando muito bem, obrigado. Dando privatização para um caralho, está tudo em casa, tudo legitimado, sabe? Assim como, e aí eu também falo isso desde 2023, veja, a leitura do antigo presidente do Banco Central sobre por que a taxa de juros no Brasil é alta, a taxa Selic, a taxa básica da economia, e a leitura do Fernando Haddad é a mesma, né? Eles partem da mesma mentira também, elemento central da ideologia neoliberal, que é a taxa de juros é alta porque existe uma crise fiscal, né? Porque o investidor está desconfiado da capacidade do Estado honrar seus compromissos, por isso que a taxa de juros é alta, tem que cortar gasto para baixar a taxa de juros. Isso é mentira. Se você for para qualquer banco de investimento, para qualquer corretora de investimento, eles vão falar de taxa livre de risco. O que é taxa livre de risco? É título público, gente. O Estado vai sempre honrar seus compromissos em moeda nacional. Não existe como o Estado dar calote numa moeda que ele emite. O Estado não arrecada para depois gastar, não. Cada ato de gasto público do Estado na moeda que ele emite é um ato de criação de dinheiro. Não existe crise fiscal no Brasil. Não existe risco de o Estado ficar sem dinheiro. Não existe risco de os títulos públicos não serem remunerados. Não existe risco, inclusive, nem de sequer os títulos públicos não serem vendidos. Está falando de um ativo seguro. Claro que, aí sim, aí, por exemplo, uma valorização muito grande do dólar. Aí, uma valorização muito grande do dólar vai atrair ativos e capitais vão se refugiar no dólar. Aí a procura por títulos da dívida pública no Brasil vai diminuir, mas vai diminuir no mundo inteiro. Não é porque tem risco de calote, não. É porque o dólar é um ativo mais seguro do mundo, né? Que está diretamente conectado à moeda que é a moeda que é a reserva de valor do comércio imperialista global. Sabe? Então, assim, o Galípolo, novo presidente do Banco Central, ele repete a mesma mentira, porra. Tá ligado? E aí a gente milita, fala e diz, oh, isso é mentira, isso é conversa, ideologia neoliberal, tem que explicar, faz formação, faz debate, grava vídeo, fala em carro de som, entrega panfleto, escreve jornal, faz site, fala em sala de aula, milita. Aí a gente está enfrentando o poder da grande mídia, né? O poder da mídia burguesa, a gente está enfrentando os discursos todos os deputados de direita, de extrema direita, do centrão, de lado, de frente, não sei o quê, e do próprio suposto campo progressista que fica repetindo a mesma mentira. Ah, não, os juros no Brasil tá alto porque existe uma crise fiscal, porque o governo gasta muito, isso reduz a confiança do investidor que o governo é capaz de honrar seus compromissos. E aí, tipo, isso é foda, porque isso não é nem ser marxista, né? Isso é uma coisa, tipo, aquém do keynesianismo. Isso é coisa neoliberal mesmo assim, safada, porque um bom keynesiano não repete esses mitos, né? Sabe, sei lá, você pega o André Lara Rezende, um cara que foi presidente do BNDES no governo FHC, historicamente tucano. Então ele não repete esses mitos, tá ligado? Mas o Haddad repete, o Galípolo repete, sabe? O Rui Costa repete, essa Guilherme Melo, né? Que antes economista heterodoxo da Unicamp, repete. Então, assim, o governo Lula faz disputa ideológica todo dia. Todo dia. Agora é todo dia disputa ideológica para reforçar os mitos centrais da ideologia neoliberal. É dizer que o Estado tem um orçamento que é tal qual da família doméstica, que não pode gastar mais do que arrecada. É dizer que a taxa de juros é alta porque o investidor não tem confiança que o Estado vai honrar seus compromissos. É dizer que PPP é importante, que a modernização da economia tem que fazer PPP. É dizer que vai criar um ambiente de confiança para o investidor para estimular o investimento. É comemorar em abstrato que investimento estrangeiro é bom em si.
Tudo isso, toda semana, todo dia, o governo está disputando uma agenda de política econômica, que é uma agenda neoliberal, que é uma agenda de naturalização da ideia do Estado mínimo, dentro da lógica neoliberal, que na prática nada mais é do que colocar o orçamento público e o peso do Estado a serviço de fortalecer e expandir a mercantilização da vida e o controle do mercado privado em todos os serviços e políticas públicas. É como é que o governo Lula não faz disputa política ideológica, sabe, gente? Pô, porra, é foda porque assim, se um cara de direita vai pra televisão, um economista desses aí na Globo News, por exemplo, no meu vídeo, A Verdade sobre Gabriel Galípolo e o Banco Central, eu fiz uma crítica ao Daniel Souza, né? Bota a foto dele aí, Maxwell. Cara economista, liberal, neoliberal, vai pra Globo News falar merda. E aí quando um Daniel Souza fala as mentiras neoliberais, a gente vai lá, bate nele, diz que é mentira, diz que é ideologia neoliberal de quinta categoria e por aí vai. Aí, em seguida, o presidente da República fala exatamente a mesma coisa, o ministro da Fazenda fala exatamente a mesma coisa, o presidente do Banco Central, indicado por Lula, que trabalhava com Haddad, fala exatamente a mesma coisa, os ministros do governo Lula falam exatamente a mesma coisa, aí não é mentira, não. Não é ideologia neoliberal, não. Não é interesse do mercado, não. Sabe? Então, assim, é um pouco cansativo, né? Eu acho que é isso, gente. Passou da hora da gente encarar que hoje no Brasil, do ponto de vista nacional da luta de classes, da batalha das ideias, como gostava de chamar o saudoso Carlos Nelson Coutinho, a verdade é o seguinte, tem um campo neoliberal ampliado que conta com o reforço da direita tradicional, da extrema-direita, dos fascistas, abertamente fascistas, e da maioria dos chamados progressistas no Brasil, que também reforçam os discursos neoliberais e que volta e meia vivem se orgulhando que o governo Lula está fazendo um bom ajuste fiscal, que o governo Lula conseguiu quase próximo de zerar o déficit primário, por aí vai, tudo reforçando o mito neoliberal. Né? E aí a missão de quem se propõe a combater isso, seja revolucionário, comunista, ou seja reformista, a combater os mitos neoliberais, as falácias que justificam, por exemplo, a captura do fundo público para todo ano os rentistas da dívida pública levarem R$1 trilhão em juros, a gente é minoritário e a gente tá lutando uma luta, velho, que é a luta do fim do mundo, porque é a mídia burguesa dizendo a mesma coisa, a maioria da universidade, é o empresariado, é o deputado de direita, é o senador, é o governador, é o prefeito, é o presidente Lula, é o Haddad, é não sei o que, todo mundo dizendo a mesma coisa, base do programa neoliberal, dentro de uma lógica que é a disputa ideológica, né? Tá disputando a sociedade ideologicamente para um programa neoliberal. Tanto é assim que o Lula foi eleito, tá no segundo ano do seu mandato, já é eleição de novo, e veja, a sociedade brasileira não ficou menos liberal, do ponto de vista, inclusive, econômico, ficou mais, se pá, então tá igual, mas enfim, menos liberal não ficou. Por que não ficou? Porque aquele que, por exemplo, durante a campanha de 2022, fez um discurso de campanha antiliberal, no sentido econômico da coisa, na presidência, como sempre, não só ele, como seu partido e as mídias governistas em torno dele, estão fazendo aí uma pregação ideológica neoliberal dia sim, dia não também. Então é isso. Vamos encarar. Ah, eu sou anti-neoliberal. Parabéns. Então se prepare, porque assim, você vai ter que combater a ideologia da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, da Veja, do Partido Novo, do PSDB, do PL, do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, do Kim Kataguiri, do Fernando Haddad, do Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, Jones, são iguais? Não, porra. Ninguém falou que são iguais. O que eu falei é o seguinte. Os mitos centrais da ideologia neoliberal são reforçados pelas figuras centrais do governo e o governo faz disputa política e ideológica em torno de fortalecer o programa neoliberal. Tem algumas contradições? Tem. Mas no central é isso. Ou é mentira minha, que faz mais de 2 anos que o presidente toda semana fica falando do teto de gasto da dona Lindu, dizendo que aprendeu com a dona Lindu que não pode gastar mais do que arrecada para justificar a ideologia da austeridade, sabe? Então, assim, acho que se a gente quer ter chance de vencer na luta de classes, a primeira coisa é fazer uma análise realista, né? Ah, o governo Lula não faz disputa política ideológica na sociedade. Ele faz pela direita, para reforçar o programa neoliberal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.